Gente, olha, segundo dados do Ministério da Saúde, em pessoas acima de 65 anos, 70% das quedas ocorrem dentro de casa. Como evitar esse tipo de acidente? Quem tem mais informações sobre esse assunto é o nosso convidado que já está aqui no estúdio, o médico clínico geral Wesley Medeiros. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo, tá? Vamos esclarecer um pouquinho esse assunto, né, doutor? Vamos sim. Estamos aqui para isso, porque é um fator importante, né, na saúde pública. Nós tivemos 2 casos emblemáticos e aí aparece mais na mídia, né? Foi o cantor Aguinaldo Raiol e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva caiu no banheiro, né? E os 2 são idosos. Então, assim, como o Ministério diz, 70% é dentro do lar, né? E com medidas simples a gente consegue evitar, certo? E o idoso tem aquela coisa, não é só a questão da queda, o pós-queda é importante. Então, hoje, por exemplo, você pode, analisando na prática clínica, nós sabemos que em muitos casos ocorre fratura de fêmur. A pessoa escorrega, cai, e essa fratura de fêmur faz com que acontece o quê? Nós temos um caso cirúrgico, o paciente tem que operar, internação longa, idoso, imunidade é mais baixa. Então, são vários fatores que combinam o quê? Numa morbidade alta, né? E muitos podem vir até a óbito por causa de um simples escorregão de uma fratura de fêmur. Então, é muito comum. Pois é, doutor, o senhor citou esse caso, eu ia até falar a respeito do Aguinaldo Raiol, né, que foi uma queda dentro da casa dele, ele bateu a cabeça, ele chegou até ir ao hospital, os familiares levaram, ele estava consciente, mas faleceu, né, morreu. Então, no caso dele foi a cabeça, o cérebro também é muito importante, né, tanto quanto os ossos, mas ele ainda chegou a ser atendido, né? Existem esses casos, né, que acabam realmente piorando mesmo com aquele atendimento. Nós temos alguns casos que o trauma é crânioencefálico, né, que a gente chama TCE, é o trauma crânioencefálico, né? E geralmente causa hematoma subdural. Então, às vezes tem que ser cirúrgico, tem que ser rápido, causa edema cerebral e o paciente pode se complicar em poucas horas, que foi o caso dele, provavelmente. O senhor acredita que por conta da idade, porque ele já estava com 86 anos, né? Então, acredita que foi isso também um dos fatores? Sim, o idoso, as pontas, né, são sempre mais críticas. Então, a infância, né, os atendimentos pediátricos, juntamente com os atendimentos geriátricos, né, de idosos, por quê? O idoso, tudo dele é mais complicado, né? Se a gente passar pela lógica fisiológica, né? Os órgãos os sistemas orgânicos nossos estão todos mais desgastados, mais usados, né? Então, a resposta do idoso é diferente, totalmente diferente de um adulto jovem, né? E isso faz com que qualquer trauma possa ocorrer complicações mais graves, como isso que a gente falou. Doutor, para as famílias mais simples, não tem como mudar, mudar demais a casa, né? Mudar. Sim, quais são as dicas, assim, que são valiosas, mas que não vai ter um custo muito alto para essa família mais simples para poder resguardar o idoso da casa? Hoje tem até alguns arquitetos que são especialistas, né, em fazer adaptações de casa para idosos, mas isso não é a realidade nossa. Como você muito bem colocou, as pessoas mais simples também são, né, acometidas com essa dificuldade de quedas, então eles têm que, mas assim, se for parar para pensar, o que nós temos? Os mais comuns é o quê? É o escorregão, é o piso molhado, né? É o tapete, né? Eu sempre brinco, é muito comum nas nossas famílias, né, a gente ter os idosos morando com os filhos, né? E aí tem os netos deixam um brinquedo espalhado pela casa, aí tropica, cai e aí tem o trauma, né? Então, às vezes, são atitudes, são atitudes mais simples, né? E assim, existe algumas patologias que elas são mais propícias para a queda. Então, nessas patologias, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter o cuidado, tomar o cuidado de ter mais atenção, que é atenção na hora que o idoso está caminhando dentro da casa, né? Sempre ter uma pessoa junto, sempre ter um apoiador. O senhor fala da questão da labirintite também? Tem labirintite, mas labirintite até nós jovens, adultos jovens também podemos ter. Mas eu falo pacientes com sequela de AVC, Parkinson, né? Pacientes cardiopatas com arritmias cardíacas. Então, ele pode fazer uma arritmia, sentir uma vertigem, cair, certo? Outra coisa, tentar
deixar o mínimo possível aonde esse idoso transita, né? Os móveis, as crianças, como eu sou diretor do hospital pediátrico, né? Lá do Hospital América, lá da Apvida, e a gente lá vive cheio de crianças. Então eu tenho 4 filhos, então nós sabemos muito bem como que é criança. Então, às vezes, criança está ali com aquele monte de brinquedo, criança vai, tudo que bebe derrama, né? Eu trabalhei muito tempo em UTI aérea, Mônica. E aí um dia teve um transporte um pouco inusitado. Primeiro que era um transporte internacional. A empresa que nós trabalhávamos, né, era uma das maiores empresas do país, né? Do mesmo forma que hoje eu trabalho na Apvida, que é um dos maiores planos do país, essa de transporte era uma das maiores empresas do país. Fazia muito voos internacionais. E aí eu fui para Cancún buscar uma senhora de 91 anos que estava num cruzeiro, Miami, Cancún, e aí ela escorregou numa pocinha de água que estava lá, alguém deve ter derramado, ela escorregou e teve fratura de fêmur, teve que operar, então foi um transtorno danado lá no meio do cruzeiro que ela estava passeando, 91 anos. Então é muito comum, né, as crianças derramarem água, porque elas bebem, né, a coordenação motora delas ainda é muito frágil, e aí elas derramam as coisas, né? Bagunçam as coisas, deixa lixo, deixa brinquedo, derrama água. Então, se eu tenho um idoso em casa, eu tenho que ter mais esse zelo. E é coisa simples, né? E tem questão também da visão periférica do idoso, ela fica um pouco mais comprometida também. Sim. Então, vamos, na prática, doutor, vamos àquelas dicas básicas. O senhor já falou para não deixar esparramado na casa tapetes, por exemplo, né? Isso. Brinquedos quando se tem criança no mesmo ambiente. Vamos falar agora daquele senhor, daquela senhora que mora num chão num quintal onde tem terra batida. Como que sai nesse período de chuva para não cair? Vai usar um pauzinho, uma muleta? Vamos na prática para a pessoa mais humilde, como que ela pode se adaptar? Nós sabemos que o chinelo, gente, sempre com antiaderente, né, embaixo, para poder evitar até dentro de casa. Quais as outras dicas práticas? Nesse caso específico, a gente fala que é até para nós adultos jovens também, não é só o idoso, né? Ali, o cóccix já era, então, né? Assim, nesse tempo de chuva, né, calçadas com aquela plantinha verdinha, né, aquele musgo lá, acho que é musgo, né? Deixa eu lembrar da minha época de cursinho. As calçadas estão mais escorregadias. Então, o que é a dica principal? É redobrar a atenção. Então, se eu vou sair, eu estou saindo aqui da PUC TV, estou aqui na porta, eu sei que está chovendo, eu vou passar por algum lugar que eu tenho certeza que tem água, que tem probabilidade de eu escorregar, eu tenho que ter mais cuidado. No caso do idoso, às vezes sim, pegar alguma coisa para apoiar, pedir ajuda, né? Às vezes o idoso fica um pouco envergonhado, né? Nossa, estou limitado, né? A questão do movimento, do equilíbrio, mas tem que pedir ajuda para evitar o pior. É muito melhor você pedir ajuda, né? Ó, vamos atravessar aqui junto comigo, né? Vamos esperar, né? Não vamos fazer nenhuma estripulia, porque a chance de queda é real, é grande e está aí, né? 2 casos emblemáticos, um presidente, um artista famoso, mas isso acontece no nosso cotidiano, nas nossas casas mais simples, como você muito bem colocou. Todo cuidado é pouco, né, doutor? Todo cuidado é pouco. Doutor, muito obrigada. Wesley Medeiros, né? Isso. Muito obrigada pela participação, esclarecimentos aqui para o pessoal de casa. Com certeza foram valiosas essas dicas para poder aplicar na vida do vovô, da vovó, até dos pais que moram ali dentro da mesma casa que essas pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigada. Bom fim de semana. Bom fim de semana para nossos telespectadores.